Empreendedorismo, na prática, é colocar a mão na massa, seja o pequeno empreendedor, microempreendedor, o empreendedor gigante, ele precisa de dados para trabalhar. Uma análise do Sebrae, que muito mais do que só fomentar o empreendedorismo, é também quantificar, analisar o que está sendo produzido e o que está sendo feito pelos empreendedores. Por isso, nascem índices importantes. O índice de confiança, por exemplo, do empresário, o índice no que diz respeito ao investimento. Todos esses dados fazem parte de um monitoramento do que é o empreendedorismo. O empreender é muito mais do que um verbo, é muito mais do que somente colocar uma pessoa em cima do palco e falar: vamos empreender, vai dar certo. Não, precisa de muito trabalho e tem muita gente fazendo com que isso aconteça. Para falar sobre um pouco desse trabalho de inteligência de dados no que diz respeito ao empreendedorismo, eu tenho a honra de receber aqui no programa a Isabela Siqueira. Ela é assistente da Unidade de Inteligência Empresarial do Sebrae Minas. Isabela, obrigado, viu, pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Fabiana, é um prazer estar aqui. Isabela, a gente fala de dados, né? Quando a gente fala de analisar um cenário, ter uma inteligência de dados, trabalhar dados acaba sendo um caminho para a gente entender que empreendedor a gente tem no Brasil, que tipo de empreendedor. A gente percebe, por exemplo, que a gente já partiu, ainda é um empreendedor pela necessidade, mas a gente já tem muito mais gente do que tinha no passado por oportunidade, ou seja, são esses raios-x que a gente consegue fazer? Com certeza. Inclusive foi interessante você tocar nesse ponto, porque recentemente, na verdade no final do ano passado, nós tivemos uma pesquisa que traçava o empreendedorismo inicial, no estágio inicial, no primeiro ano. E aí foi interessante você falar isso, porque a gente vê que tem realmente uma taxa muito grande de pessoa que começa a empreender por necessidade, e aí acaba que, às vezes, a complexidade da gestão ela é meio subestimada um pouco. Então as pessoas às vezes têm dificuldade na operacionalização do negócio, e isso foi um fato que a gente viu nessa pesquisa que nós fizemos com empreendedores de 1 ano até 1 ano de atividade, que a gente traçou as motivações, o planejamento e também as dificuldades propriamente ditas em relação à gestão. E tem uma em especial que a gente percebeu que as pessoas, muitas vezes, os empreendedores não fazem um planejamento, e aí isso acaba por 6 em cada 10 empreendedores, na verdade, colocar em números mesmo, eles não fazem nenhum tipo de planejamento. Vocês prestaram atenção nesse dado? 6 em cada 10 empreendedores não fazem o planejamento, que é o básico para se fazer um projeto. Você pode antecipar muitos problemas se você fizer um planejamento eficaz do que não fazendo nenhum, e aí às vezes você vai ter dificuldades de gestão financeira, de gestão, de entender o mercado também, como é que é esse lugar que você está sendo situado, entendeu? Isabela, então, nessa questão dos pontos, né, que a gente acompanha, 108 pontos, 110 pontos desse índice, na prática, o que isso significa? O que é esse índice? Bom, deixa eu te explicar. Tem esse índice que a gente faz essa pesquisa mensalmente, a gente envia um formulário com 10 perguntas para os empreendedores avaliarem as condições do negócio. Então, a gente pergunta sobre as percepções sobre a economia e também as percepções sobre o ramo de negócio e o negócio propriamente dito. Eu vou te explicar. A gente tem essa questão do negócio, a gente pergunta se aumentou, se diminuiu ou se manteve o faturamento, se manteve o número de empregados e se manteve ou aumentou ou diminuiu a infraestrutura do lugar, do empreendimento. E também tem a questão da economia propriamente dita, se a pessoa acredita que no ramo de negócio dela, nos próximos 3 meses, a situação vai melhorar, vai piorar ou vai permanecer a mesma, e também na economia como um todo. A gente tem, e aí o índice é feito baseado nessas 10 perguntas, e são 5 perguntando sobre os últimos 3 meses e as outras 5 sobre os próximos 3 meses. Então, a gente faz esse cálculo, e aí acima de 100 pontos indica uma tendência à expansão da atividade. Igual a 100 pontos é uma estabilidade do nível de atividade econômica, e menos de 100 pontos já significa ali uma retração, uma possibilidade de retração. Uma tendência, né? Vou falar assim, é como se fosse um termômetro, essa confiança.
E aí nós temos esse dado aí de 110, está oscilando assim nesses últimos meses, oscilando entre 110 e 108. Isso pode estar indicando ali uma leve tendência de estabilidade, assim, pelo menos olhando pelos últimos 5 meses. Uhum. Mas ainda assim, se a gente for olhar, essa média de 110, 108 aí está abaixo da média, média total dos meses, né, de 2022, que foi 118 pontos. Uhum. Então isso aí já pode estar indicando uma tendência de desaceleração do nível de atividade econômica, e isso a gente está percebendo não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? E você pega por área também ou é algo mais abrangente? Pegamos, a gente faz a divisão por setor, pelo setor da construção civil, indústria, comércio e serviços, e também a gente faz a divisão por portes, que é microempresa, empresa de pequeno porte e MEI. Uhum. E o setor que mais teve ali, esteve ali no platô ali da história, né? Teve ali uma melhora ou não no processo. Isso, de certa forma, ajuda até mesmo o Sebrae a fazer as atividades, as novas consultorias, ou seja, esse dado na prática, ele é um dado para o empreendedor, mas ele é um dado para o próprio Sebrae. Com certeza. A gente percebe aí que quando, por exemplo, tem algumas questões nos serviços, assim, na época do carnaval, por exemplo, que teve o comércio, a confiança do comércio e dos serviços deu uma aumentada. Então, isso aí é mais um termômetro para a gente ir acompanhando, mas, é claro, também embasando as nossas decisões, assim. Decisões, né? O empreendedor ele precisa tomar decisões o tempo todo, né? E a gente sabe, na prática, que um ambiente propício para a atividade empreendedora, ele depende de vários fatores. Na hora que você pega essa pesquisa, quais são os pontos avaliados ali para a gente chegar a uma análise de confiança do empreendedor? Ele é o quê? É a macroeconomia? É o próprio setor? Aí você citou o setor da construção civil. É um setor, será que para o pequeno ele é bom? Ou só para o gigante? Ou seja, a gente teve mudanças agora recentemente em algumas cidades, Belo Horizonte se inclui na forma de construção, isso também afetou a construção civil, na metragem, ou seja, o ambiente em que a área está inserido acaba sendo também algo subjetivo também que a pesquisa tem que buscar, que esse estudo tem que buscar? Aí não vai ser propriamente o índice de confiança, mas a gente tem outros índices no Sebrae, na unidade de inteligência, por exemplo, o ISDEL, que é o Índice de Desenvolvimento Econômico Local. Nós temos painéis de compras públicas que mostram assim, as compras do governo do pequeno, que o Estado e os municípios fazem com os pequenos, junto aos pequenos negócios. Tem outras tendências assim, que a gente pode analisar pelos dados da inteligência, que não especificamente a pesquisa do SCOM traz. Uhum. Gente, muito legal a gente saber um pouco dos dados. A gente vai para o intervalo rapidinho aqui no programa. Eu quero só deixar aqui um recado para você, que esse canal Viver Brasil, é o canal do Grupo Viver Brasil, da revista Viver Brasil, dos eventos, e que vai realizar no meio do ano, em Araxá, o Conexão Empresarial, com a presença de 5 ex-governadores de Minas Gerais e a presença do governador de Minas, Romeu Zema, além de grandes personagens do empresariado, tanto de Minas Gerais quanto do Brasil. Conexão Empresarial Araxá está vindo por aí, você não vai ficar de fora, vai ser muito legal. Rapidinho a gente volta com o nosso Economia. E agora?